Bom dia, a graça e a paz do Senhor. Hoje veremos o capítulo de número 2 do livro de Hebreus. Abra aí a sua Bíblia para você fazer uma leitura prévia desse capítulo antes de nos ouvir. O grande triunfo sobre a morte e também sobre o diabo. Isso é o que nós veremos em síntese no capítulo 2 do livro de Hebreus. Abra aí sua Bíblia, faça essa leitura prévia, aproveite agora e inscreva-se no nosso canal. Inscreva-se. Já clica no sininho à sua esquerda e já dê o seu like, nos ajudando no nosso canal. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, do canal de vídeo da Semeadores, da Igreja Os Semeadores, na QNA 30, lote 7, Avenida Comercial Norte, em Taguatinga Norte, Brasília, Distrito Federal. Estamos com o propósito de fazer reflexões em cada um dos capítulos da Bíblia Sagrada, desde Gênesis até Apocalipse. Como já dissemos, a Epístola aos Hebreus foi escrita provavelmente antes do ano de 70 depois de Cristo, com a finalidade de incentivar a fidelidade a Cristo e a sua nova aliança, mostrando que ele é Cristo Jesus novo, último e superior como sumo sacerdote. Profundidade e complexidade é o que envolve Hebreus, numa linguagem simples, mas tão profunda que nossos ouvidos se tornaram tardios em compreender e assimilar. É profundo, é complexo e, no entanto, é tão simples. Parece contraditório, não é verdade? Mas não há contradição não na alma que perdeu o bom senso. Não há contradição. Aí nós vamos ver que a verdade triunfa. Apesar de parecer complexo, quando você começa a mergulhar, estudar, você vai ver que a mensagem de Deus sempre foi tão simples. Nós é que nos tornamos complexos. Navegar nesses escritos não é tarefa fácil para fazer sem a ajuda do Espírito Santo. Temos de orar, temos de meditar, temos de estudar muito, pedir ao Espírito de Deus para quebrar em nós toda contradição, todas as heresias, preconceitos e inclinações carnais que assim entorpecem nossa alma, nos turbando a vista. Já os que podem enxergar a beleza do que está escrito, pasma-se diante da sabedoria de Deus, que é considerada loucura para os homens. Cristo é superior aos anjos. Como estamos ver isso no capítulo de número 1, no verso 1, e estamos indo aqui no capítulo 2 até o verso 18. Em continuação, já dissemos que a revelação feita por Cristo, o Filho de Deus, é superior à revelação dada a Moisés pelos anjos. A epístola começa com enfoque sobre as maneiras em que Cristo é maior que os anjos. Estamos seguindo aquela divisão proposta que nós estamos aqui na seção C, que é exortação para apegar-se aos filhos. Já vimos a última e a melhor palavra de Deus, versos 1 ao 14, também o testemunho bíblico de grande honra do filho, os versos 5 até o verso 14. Então, o primeiro, a última e a melhor palavra de Deus em seu filho, dos versos 1 ao 4, e não 14. E testemunho bíblico de grande honra do Filho, dos versos 5 ao 14. E aqui estamos vendo agora, dos versos 1 ao verso 4, exortação para apegar-se ao Filho. Tendo estabelecido que Cristo é mesmo superior aos anjos, o autor exorta seus leitores a permanecerem fiéis a Cristo, em vez de colocar a sua fidelidade em outras coisas. Assim sendo, importava que nos apegássemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Compare com exortações semelhantes em outros trechos da Escritura, aqui, por exemplo, no capítulo 3, no capítulo 4, no capítulo 6, no 10, no 12, e especialmente no capítulo 12, verso 25 e 29. Outro lembrete do Sinai. Não podemos negligenciar o discurso de Deus sob o risco de morrermos eternamente. Repare a lógica de argumentação do autor de Hebreus, pois se a mensagem transmitida por anjos tornou firme a palavra, e se toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, imagine agora se nós negligenciarmos tão grande salvação, anunciada já não mais por anjos, mas pelo próprio Deus. O argumento é do menor para o maior, um estilo padrão rabínico de argumentação no qual primeiro é feita uma referência às situações mais simples e menos urgentes, e depois às situações semelhantes, mais significativas e circunstâncias importantes. Se o que os anjos disseram tornou-se firme, então o que vem daquele que é superior deve se tornar ainda mais firme. A expressão tornar
firme, é termologia geral, assim como a palavra testemunho no verso 4. O papel dos anjos no fornecimento das leis é sugerido em Deuteronômio 33:2. O Senhor veio do Sinai e veio das miríades dos santos. A interpretação de que a lei havia sido dada por intermédio dos anjos era difundida nas comunidades judaicas no primeiro século. Atos 7:53, Colossenses 3:19, por exemplo. O justo castigo, ou a definição, ou a devida punição, verso 2, é também ilustrada no capítulo 10, dos versos 28 ao 29. Nem todas as violações da lei de Moisés eram de igual importância, mas os castigos foram estabelecidos apropriadamente para cada uma delas. Os transgressores da nova aliança em Cristo serão até mesmo menos capazes de escapar do castigo apropriado do que os transgressores da lei do Antigo Testamento. O castigo em mente é o castigo eterno. O autor não quis dizer com isso que os verdadeiros cristãos podem perder a salvação, mas que a comunidade da nova aliança contém incrédulos do mesmo modo que havia na comunidade da antiga aliança. Na comunidade da nova aliança, os incrédulos serão julgados com mais severidade do que os incrédulos da comunidade da antiga aliança. A palavra salvação é mencionada pela primeira vez no versículo 14. Essa salvação inclui basicamente a herança do mundo que há de vir, a entrada na glória dos filhos de Deus, o verso 10, a purificação dos pecados, a liberdade do temor da morte, o privilégio de poder se aproximar de Deus para oferecer a adoração que agrada a Ele. Os apóstolos, e certamente outros, testemunharam as coisas que Jesus disse e fez em seu ministério, morte e ressurreição, sendo os apóstolos as suas testemunhas oficiais. Hoje nós não podemos mais ser testemunhas disso. Perde o sentido, a razão, porque já houve as testemunhas. O autor e seus leitores ouviram o Evangelho por intermédio dos apóstolos, ou talvez por intermédio de outros que acompanharam os apóstolos e puderam testemunhar sobre as autoridades deles. Esses termos, sinais, prodígios e vários milagres do verso 4, são usados no Novo Testamento para os milagres especiais que Deus usou para autenticar o Salvador, os apóstolos e Estevão. Os sinais associados com a revelação no período do Novo Testamento aumentaram a responsabilidade daqueles que rejeitaram o Evangelho. Seção D, o filho e seus irmãos, versos 5 ao 18. Desses versos, dos versos 5 ao 18, veremos o filho e seus irmãos, Jesus, coroado de glória, sumo sacerdote idôneo e compassivo, tendo chamado seus leitores para seguir o filho para obter a salvação, o autor descreveu outra dimensão surpreendente da superioridade de Cristo. Cristo tornou-se humano, a fim de levar aqueles que creem nele para a sua glória. O autor fez uso do contraste entre anjos e seres humanos, versos 5 ao 8, para mostrar o maravilhoso fato de que Cristo, o Filho real, se tornou um ser humano por completo, a fim de restaurar a dignidade da humanidade redimida e o divino lugar do planejado na criação. Essa forma na citação bíblica é característica do autor de Hebreus, que enfatiza a inspiração divina dos autores da Escritura, em vez de mencionar os autores humanos. A eficiência do método de escritor de citar uma passagem prova, bem conhecida do Antigo Testamento sobre pessoas na criação, Salmo 8, verso 4, fornece evidências de que os destinatários eram de descendência também judaica. Vemos na citação do Salmo 8, ao falar do homem, versos 6 ao 8, que ele fala dele descrevendo o estado glorioso da raça humana como o ápice de toda a criação, como alguém superior. Diz o verso: quem que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra, tudo sujeitastes debaixo dos seus pés. Mas é óbvio que os seres humanos estão longe de desfrutar totalmente desse estado. Os versículos que seguem explicam que Jesus, como precursor da humanidade, corrige essa situação para o bem dos que o seguem. Foi Deus, o Pai, quem fez isso, e ao sujeitar a ele todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não temos todas as coisas, que todas as coisas lhe estejam sujeitas, verso 8.
Embora a humanidade tenha caído, não estamos sem esperança. O homem Jesus tem a coroa da glória e da honra, a qual ele irá compartilhar com aqueles que creem nele. Essa expressão, por um pouco, pode se referir à posição, por um pouco ou ao tempo, ou pouco depois, conforme Lucas 22, 58, por um pouco, conforme Atos 5, 34. Se é a posição que está se referindo, mostra que, porque os seres humanos são pouco menores do que os anjos, Jesus, ao se tornar um homem, também se tornou menor do que os anjos. Se é ao tempo, indica o caráter temporário da humilhação de Jesus, se refere ao tempo. Como homem, ainda fez com que Jesus provasse a morte por todos os homens. Ressalte-se que o autor não pretendeu afirmar que todos os seres humanos foram salvos pela morte de Cristo. Como na conversa comum, temos como todos são definidos esses termos com base nos contextos nos quais eles surgem. No seu contexto imediato, a expressão todo homem refere-se ao muitos filhos do verso 10, que Deus leva para a glória e os quais Jesus os chama de irmãos no verso 11. Aqueles pelos quais Jesus morreu são feitos santos e perfeitos de uma vez para sempre pelo seu sacrifício. A consciência deles é purificada dos atos que levam à morte, e eles são salvos por pavor da morte. Por contraste, há aqueles dentro da igreja que não confiam no Filho, mas o expõem à ignomínia. Para eles não resta sacrifício pelos pecados, pelo contrário, uma certa expectação horrível do próprio juízo. Assim, todo homem inclui todos aqueles, e somente aqueles que persistem em confiar em Jesus Cristo. Para que os filhos de Deus fossem restaurados à glória descrita no Salmo 8, o Filho unigênito teve de sofrer a morte em favor deles, destruir os seus inimigos, libertá-los da escravidão, expiar pelos pecados deles. Laços de parentesco no eterno plano de Deus unem o redimido ao autor da salvação. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles, no verso 10. Esse termo grego, autor, é raro no Novo Testamento e poderia também ser traduzido como líder ou também como pioneiro. Ele é usado na Septuaginta, a tradução antiga grega do Antigo Testamento, para se referir aos líderes tribais e aos líderes militares. Jesus é nosso guia para a glória, porque na sua humanidade ele foi o pioneiro no caminho do sofrimento em nosso favor. O autor de Hebreus explica que tanto o que santifica como os que são santificados provém de um só. Literalmente, somos do mesmo, ou temos a mesma origem, ou seja, em Deus. Alternativamente, alguns intérpretes traduzem como somos da mesma natureza, ou seja, natureza humana. Em vista da glória do Filho, como descrita no capítulo 1, deveríamos esperar que Jesus não quisesse se identificar com seres humanos decaídos, mas ele, de modo voluntário, nos chama de sua família, seus próprios irmãos e suas irmãs. Está escrito que ele foi quem disse que proclamaria o seu nome a seus irmãos e na assembleia o louvaria. O autor introduziu aqui o Salmo 22, o verso 22, para chamar a atenção sobre o relacionamento de irmão e irmã, vivido entre cristãos e Cristo Jesus. Essa passagem é um ponto crucial num salmo que descreve a passagem do sofrimento para a libertação. Desse modo, o contexto das palavras citadas esse contexto corresponde ao uso delas em Hebreus. Essa confissão de fé de que poria nele a sua confiança aparece também no 2 Samuel 22:3, Isaías 8:17, Isaías 12:2. Nessas três passagens, um servo de Deus expressa confiança diante do perigo. Que o Filho, que é o autor e consumador da fé, capítulo 12, verso 2, tivesse essas palavras nos lábios, demonstra que ele vivia pela fé, assim como também nós devemos viver. Quando ele se refere ao eu e os filhos que Deus me deu, do verso 13, o autor de Hebreus estava se referindo a Isaías 8:18, onde o profeta declarou que ele e seus filhos eram sinais do julgamento de Deus contra o rebelde Judá.
Os rebeldes não eram seus filhos. Quanto a isso, Isaías foi um exemplo de Cristo, o qual também tinha um círculo de filhos dados a ele pelo Pai. Eles permanecem como manifestações do julgamento de Deus contra os que se rebelarem contra ele. Ao comentar que os filhos são pessoas de carne e sangue, verso 14, ele está usando uma maneira idiomática de dizer humano. A mesma expressão grega pode ser traduzida como homem. Essa expressão também pode enfatizar as limitações da condição humana. Literalmente, compartilhou das mesmas coisas. Uma frase que enfatiza a perfeição da encarnação do Filho. Dessa forma, Deus também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o próprio diabo. Jesus Cristo triunfou sobre a morte e também triunfou sobre o diabo. E o diabo, ao suportar o castigo de Deus sobre os pecadores e ao cumprir a justiça requerida dos seres humanos. Porém, para que ele pudesse fazer isso, foi necessário que ele compartilhasse da humanidade deles, incluindo aí carne e sangue. Até que ponto o diabo tem poder da morte? Depois de nos tentar a pecar, o diabo age como acusador, exigindo que o justo castigo caia sobre nós, conforme está em Romanos 6, 23 e também 1 Coríntios 15, 56. Ou seja, o salário do pecado é a morte. Isso me lembra também de uma historinha. Havia um homem que ia passando, normalmente, por um determinado lugar, quando o diabo lhe soprou aos ouvidos: "Olhe que lindo! Deve ser muito valioso. Pegue-o para si, ninguém está vendo." Olhando para todos os lados, não viu ninguém. Ele se esqueceu, obviamente, de olhar para cima, né? E furtivamente roubou um objeto muito importante e escondeu-o assim em um dos seus bolsos. Passando por alguns vigias, esses notaram algo estranho nele, pois parecia muito nervoso, e o diabo sussurrou aos ouvidos dos guardas: "Ele deve ter feito algo errado. Revistem-no antes que escape." Os guardas fizeram sinais para que o homem parasse, e este começou a fugir e foi apanhado em flagrante, sendo conduzido depois à prisão, onde teve que cumprir severa pena. Aí então o diabo lhe sussurrou novamente aos ouvidos: "Seu trouxa, está vendo o que você fez? Acabaste com sua vida e reputação. Que feio. Vá, crie coragem, agora se mate." O poder dele para impor a morte é destruído somente quando nossos pecados são punidos. Como isso aconteceu com a morte de Cristo, suas acusações não têm mais base. O diabo não ficou totalmente sem poder, 1 Pedro 5, 8, mas a inauguração do reino com o ministério terreno de Cristo eliminou a sua força repressora de todos os seguidores de Cristo. Pela sua morte, Jesus derrotou o diabo e libertou aqueles que durante toda a vida estavam escravizados pelo medo da morte. Isso também nos faz lembrar de 1 Coríntios no capítulo de número 15. Como já dissemos quando falamos desse texto, o capítulo 15 de 1 Coríntios é o capítulo em que Paulo fala da ressurreição de Cristo como sendo o fundamento principal da nossa crença e também da nossa prática. Ele até lembra Isaías, que citou primeiramente: "Comamos e bebamos, porque amanhã haveremos de morrer", para dizer que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, e seria então melhor que comêssemos e bebêssemos, uma vez que certa seria a morte. Foi assim que fez Senaqueribe quando cercou Israel, e os israelitas cercados já não vinham mais saída alguma por causa do poderoso exército inimigo, e já tinham por certa a morte no dia seguinte. Como irão todos morrerem? O que é que eles disseram? Que Paulo fez essa aplicação em 1 Coríntios capítulo 15, citando Isaías, que seria melhor comer e beber. Nós também éramos escravos do pecado por causa da nossa morte iminente a qualquer momento. Era como se Senaqueribe estivesse nos cercando ali e amanhã ele fosse atacar e a gente vai morrer. Por temor a ela, a morte, éramos escravos de nossos desejos e pecados. Mas Cristo, amados, ele ressuscitou. Eu agora não vou morrer. Já que eu vou morrer mesmo, a ideia seria essa, né? Quer saber de uma coisa? Eu não vou morrer mesmo. Todo mundo morre. O santo morre, o pecador morre. O que anda direitinho morre, o que anda errado morre. O que faz coisas boas morre, o que faz coisas ruins, detestáveis morre. O bom, o justo, o ímpio, todos morrem.
já que todo mundo vai morrer mesmo, quer saber de uma coisa? Eu não quero saber de mais nada. Eu vou comer e beber mesmo, ou seja, vou aprontar, vou fazer o que me der na cabeça, porque amanhã eu vou morrer. Essa realidade, Cristo mudou. Você não vai morrer mais. A morte eterna já não vai mais te atingir. Ele perdeu o seu poder sobre você. Aí, agora você já não tem mais essa palavra de desculpa, porque você vai ser ressuscitado. Nós também éramos escravos do pecado por causa dessa morte iminente a qualquer tempo. Mas Jesus mudou isso. Agora a morte morreu. É engraçado, não é, que a morte que antes prendia a gente no pecado e justificava a nossa vida no pecado, agora está morta. Se ela está morta, não tem razão de eu comer e beber, ou seja, não estou nem aí para mais nada. Não, eu estou aí sim, eu vou ressuscitar. Como é que eu vou encarar o meu Criador quando Ele ressuscitar em mim? Então já não tenho mais desculpa. Era o medo da morte que nos mantinha presos ao pecado. Mas agora Jesus nos libertou ao derrotar o diabo. Esse versículo 16 de que ele não socorre anjos, mas a descendência de Abraão resume a expressão do contraste entre os seres humanos e os anjos iniciados no verso 5 a 8. O pano de fundo de Isaías 41, 8 a 14, passagem que o povo de Israel é chamado de descendente de Abraão, o qual o Senhor tomou pela sua mão e o qual ele prometeu ajudar, eles não precisam mais temer. A respeito de Abraão e seus descendentes, veja o capítulo 6, verso 15 a 17 e o capítulo 11, verso 8 ao 12. Alguns traduzem essa frase relacionada ao socorro dos descendentes de Abraão como ele toma ou ele agarra, como na encarnação. De qualquer modo, o ponto é o mesmo. O tipo de criaturas que Deus deseja salvar determina o tipo de encarnação descrita nos versos 14. Essas criaturas são seres humanos e Cristo é, por essa razão, encarnado como um homem. Foi por isso que ele tornou semelhante aos seus irmãos. Somente aquele que foi testado de todas as maneiras, como nós somos, poderia ser um sacerdote assim misericordioso. Somente aquele que respondeu a todos os testes com perfeita obediência poderia ser um sacerdote fiel, sem pecados, e digno de oferecer sem sacrifício, sem mácula. Ele é misericordioso e fiel, o sumo sacerdote perfeito, repetindo a profecia que anunciou o julgamento na casa de Eli, na família de Arão, em vinda do fiel sacerdote que ministraria para sempre. 1 Samuel 2,35, a fidelidade e a misericórdia de Cristo são explicadas no que se segue, ou seja, em ser apto, capaz e aprovado para fazer a apropriação pelos pecados, a propiciação pelos pecados do povo, ou que pudesse desviar a ira de Deus e tirar esses pecados, ao suportar a ira e a maldição de Deus contra o povo que pecou. Isso porque, verso 18, tendo em vista que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele agora é plenamente capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Tendo, pois, tão grande promessa, devemos nos esforçar para sermos fiéis em Cristo Jesus em tudo. O versículo 1 de Hebreus 2 diz, por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que dela jamais nos desviemos. E o versículo 18, pois naquilo que ele mesmo sofrera, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Medo da morte. O medo da morte, nós vimos aqui nesse capítulo, né? Nos mantinha, no singular, o medo mantinha. O medo da morte nos mantinha presos ao pecado, e assim éramos escravos. Mas a morte morreu na morte de Cristo. Isso é sensacional. Amanhã estaremos vendo aqui o capítulo 3, com 19 versículos. Incredulidade, o câncer da alma, se não for tratado com a quimioterapia bíblica, radioterapia bíblica, você vai morrer em seus pecados. Mas nós estamos aqui para curar esse câncer com a pregação da palavra de Deus. Inscreva-se aí no nosso canal, clica aí no sininho à sua esquerda, já dê o seu like, nos ajudando, compartilhe, divulgue, parte escrita, jamaisdesista.com.br, nosso programa de rádio, radioossemeadores.com, nossa livraria,
Os Semeadores, www.ossemeadores.com.br. A todos um bom dia, fiquem com Deus. Maranata. Ora, ora, vem Senhor Jesus. Deus te abençoe, querido. Obrigado.